todas essas artes que vocês viram aí, a Cris Dias, que faz esse trabalho. Isso. Parabéns, viu, Cris? Muito obrigada, Rogério. Seja bem-vinda aqui. Muito Eu estou obrigada. impressionado com a sua fotografia em quilt. Pois é, então, é uma técnica art quilt que a gente reaproveita todos os retalhos que sobram no nosso ateliê. E aí nós fazemos retratos, paisagens, pássaros, animais, É tudo com tecido. tudo com tecido. Não é impressionante, gente? É impressionante. Hoje você vai trazer aqui pra gente o quilting feito com a técnica de confete. Confete, isso. Tá. Eu vou trazer o confete, por quê? Porque é uma ótima oportunidade da gente pegar aqueles retalhos que a gente usa. Então, às vezes, a pessoa faz patchwork, costura criativa e vai sobrando um monte de sacola de retalho. É isso, Então, tem aí que entra o art quilt, no caso aqui, o confete, que nós, olha só, aproveitamos todos os pedacinhos mesmo de Isso tecido. aí você picou os tecidos. Piquei os tecidos. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A pessoa pode cortar os retalhos ou utilizando o cortador rotativo, né? Uhum. Ou então a tesoura Uma mesmo. tesoura. Então, sobrou retalhinho que você não sabe o que vai fazer, você vai cortar os pedacinhos. Tá? Com o cortador rotativo é mais fácil porque você já corta de uma vez, né? Certo. Mas com a tesoura também, porque às vezes a pessoa não tem. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer os picadinhos. Esses daqui são chamados confetes, tá? Impressionante, né? Isso. Com essa técnica, ela é maravilhosa para a gente fazer paisagem, porque ela cria o fundo, dá aquela impressão assim mesmo de claro e escuro, sombra. Esses dois trabalhos que vocês estão vendo aí, olha, foram feitos com essa técnica. E Isso. realmente a gente consegue, parece um quadro, parece uma pintura Exatamente. mesmo de Isso. fato. Exatamente. Muito Então, legal. aliada ao confete, o que que eu faço? Eu aproveito os pedaços de tecido também para criar o fundo, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Esse aqui eu trouxe bem pequeno, porque é mais fácil a gente fazer aqui, né? Pelo Tá. tempo. Mas a Sim. pessoa pode fazer o tamanho que ela desejar. É isso que é legal, né? Pode fazer uma aplicação para roupa, pode fazer um almofado, uma bolsa, enfim. Uhum. Então, a técnica é sempre a mesma. Eu vou cobrir aqui, ó, com os tecidos, com os retalhos. Aleatório, vou colocar primeiro o forro, a manta e agora os tecidinhos por cima, cobrindo aqui a manta, ó. Então, é bem aleatório, é uma técnica art quilt, então ela tem essa pegada artística mesmo, igual eu fiz ali o retrato, né? Essa daqui é uma das preferidas que eu gosto, que é o confete. Então, aqui, ó, bem fácil, tá vendo? Certo. Aí, ó. Vou cobrir tudo isso daqui, Preenchendo, né? preenchendo. E eu venho Aqui agora... você tem uma manta, é isso? Eu tenho uma manta, aqui eu tô usando uma manta de algodão, ó, Tá. tá? Tem o forro Uhum. e tem aqui os tecidos que eu tô sobrepondo, tá? Perfeito. Eu vou fazer aqui, ó, no caso, tá vendo? Eu posso fazer paisagens, eu vou fazer uma árvore, então o tronco da árvore, aqui, nesse aqui, eu utilizei aqui, ó, lã. Tá vendo? Então, sabe que a gente aproveita tudo. Outros materiais. Outros materiais. Então, fita, lã. Olha aqui, o restinho de linha que a gente vai costurando no ateliê e vai sobrando. Então, a gente vai guardando num potinho também, que esse aqui Até também... as linhas. Até as linhas, tá? Às Então, vezes soltou tudo da bobina, né? Isso. A gente vai cortando as linhas, vai sobrando. Ao invés de jogar fora, a gente reserva num potinho e vai utilizando depois. Que interessante. Tá? Então, olha só. Eu vou ensinar duas maneiras de a gente fazer o tronco da árvore. Tá. Eu posso pegar aqui, ó, várias lãs e sobrepor no meu trabalho, ó, coloco aqui. Ou então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de tecido, no caso aqui, marrom. Então, gente, olha como que eu posso fazer o tronco. Eu venho e corto de maneira que você vai simular um tronco de uma árvore, Certo. né? Então, você corta bem tranquilo. Se você achar melhor desenhar, faz um desenho por cima e corta em cima da linha.
Então, tá aqui, ó. Aí agora, essa parte de cima Que observa que é bem livre, né? Não precisa estar é muito bem certinho. livre, gente, bem livre. Não precisa de ficar desenhando muito. Então, porque o trabalho artístico, ele é mais livre mesmo, né? Então, ó, aí agora eu vou fazer assim, ó. Vou colocar no meu trabalho. E esses pedaços aqui que eu cortei são os galhos da árvore. Então, eu venho aqui, ó, simplesmente faço isso aqui, ó. Espalho. Vou espalhando. E agora eu tô com o meu fundo preparado para colocar o confete, né? Perfeito. A gente olha assim e acha assim, nossa, mas isso não vai dar nada. Eu tô pensando nisso. Isso não vai dar nada. Mas no final, a gente, depois que a gente coloca o quilt, a gente vê que realmente... Como a gente vê na pronta ali, realmente Isso. consegue um efeito. né? Né? Então, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar o confete aqui, ó. Você pode separar por cores. Posso separar por cores. Então, em Minas Gerais, a gente tem muitos ipês, amarelo, rosa. Então, a gente gosta muito de fazer os ipês, né? E aqui eu fiz o confete todo coloridinho, tá? Eu trouxe ele bem colorido, vermelho, azul, tá? É um reaproveitamento o fundo, mesmo. no fim, nem vai aparecer tanto, né? Não aparece Não tanto, aparece tanto. tá? Tem um trabalho ali que eu fiz somente com confete. Eu não coloquei os retalhos assim. Eu só cobri com o confete mesmo, Uhum. tá? Então, aqui, ó. Aí eu faço isso, espalho bastante nas regiões. Trouxe aqui fita também para mostrar que a gente também pode utilizar todo o material dentro do ateliê. Então, a gente vem aqui, ó, corta as fitas. Tecidinhos que tem brilho, pode colocar também. Tudo reaproveitável, tá? E no final, agora, nós vamos colocar o tule, ó. Coloca por cima. Que ele que vai prender, Ele que vai segurar. prender, vai segurar tudo isso daqui. E alfineto. E eu já trouxe um aqui, já tá alfinetado. Ó. Pode usar tanto o branco quanto o preto. Tanto o branco quanto o preto. Tá. O preto, ele fica melhor porque ele não interfere tanto na cor dos tecidos. Veja a diferença aqui, ó. Tá vendo? Ó, o preto, ele não interfere tanto quanto o branco, tá? Mas pode utilizar a cor que quiser, vermelho, amarelo, é o que tiver mesmo disponível, tá? Perfeito. E agora, gente, o que eu falo com as minhas alunas? Tem pessoas que não têm habilidade com quilting livre, que é aquele calcador que a gente coloca e faz o movimento livre. Então, eu trouxe aqui hoje essa ideia para fazer com calcador de costura reta, para a pessoa não ter desculpa de falar assim, eu não sei fazer. Então, aqui, ó, máquina doméstica mesmo, calcador de costura reta, e nós vamos costurar aleatoriamente, tá? Então, aqui, ó, bem tranquilo. Ó, costura reta. Então, eu vou só girando. Aí, eu posso também colocar pontos decorativos, né? Então, vou colocar um zigue-zague aqui. Aí eu vou tirando os alfinetes. Quanto à cor da linha, o que acontece? Eu estou utilizando aqui uma cor de uma linha só. Mas se a pessoa quiser, durante o processo, trocar a linha, colocar verde, colocar vermelho, as cores que estiverem no projeto, ela pode fazer também, tá? Tá. Tranquilamente. Então, vamos. Tá lindo, hein? Olha. Então, aí eu posso ir trocando, colocando... Agora você vai fazer um quilting livre. Só que aqui é com calcador de costura reta mesmo, tá? Vou prendendo tudo isso daqui. Aí, se a pessoa também tiver habilidade para fazer com
o calcador de quilt livre, então é esse daqui, né? E aí vai seguir o mesmo processo, fazendo os movimentos, só que com o quilt livre é até mais fácil, porque como a gente isola os dentinhos da máquina, então fica mais fácil o Manusear, movimento, né? tá? Mas isso daqui eu sempre falo, né, com as alunas, porque muitas falam comigo que não conseguem fazer quilt livre, mas a gente dá a possibilidade para ela fazer com calcador de costura reta. Ó. Aí, Rogério, vem cá fazer você vai ver que Eu? você vai conseguir. Vixe, Maria, eu não vou ó, estragar o seu aperta trabalho, ali. não? Você tá confiante assim? Aí, isso mesmo. Tá vendo? Ah! Tá vendo? É muito tranquilo de fazer, tá? E aí eu vou colocar um ponto estraguei esse decorativo trabalho? também. Não, tá Não? super certo. Vou colocar um pontinho decorativo também, porque É. a gente pode ir brincando com a nossa máquina. Porque a nossa máquina tem vários pontos e muitas vezes a gente não utiliza esses pontos, né? Sim, é Então verdade. uma ótima forma- maneira de você utilizar os pontinhos aqui. Então eu troquei o ponto e continuo a mesma coisa. Ó. Tá vendo que mudou o ponto, ó? Sim. Pode trabalhar com vários, né? Pode trabalhar com vários. Trocando a cor da linha, sempre assim. É uma arte essa técnica, hein? É uma arte, né? E com isso a gente consegue ajudar até a natureza com a questão da sustentabilidade, Exato, né? A questão de ficar justamente. jogando fora os tecidos, os restos, né? Então Uhum. essa técnica de art quilt, ela oportuniza Impressionante, isso. impressionante. Para acabamento, eu tô vendo aí na imagem, você faz o Isso. quê? Pois é, então, aí, o acabamento, existem várias maneiras de se fazer um acabamento num projeto de art quilt, mas o mais simples que você pode fazer é a questão do zigue-zague, ou então o pontinho decorativo, né? Tá. Então, depois que eu terminei de fazer a costura, eu venho aqui, vou refilar a minha peça, eu vou cortar com a tesoura aqui, porque não tem aqui, eu não trouxe o cortador rotativo e tudo, então a pessoa vai medir direitinho para ela cortar certinho, refilar a peça dela, tá? E ela vai fazer em volta dele ponto zigue-zague bem fechadinho, tá? E aí, com isso, ela termina o projeto, ou ela pode colocar uma moldura, um quadro, Aquela ali que tá pronta é ponto zigue-zague que você fez? zigue-zague. É? Aí a gente diminui o tamanho do zigue-zague, então ele fica bem juntinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Olha só, não parece não. É um zigue-zague. Então, aqui, ó, eu venho na beiradinha. E fica E bonito faço fazer bem com uma linha juntinho. que destaca, como você Isso. fez ali. Olha. Então, essa é a maneira mais fácil de se fazer um acabamento, mas tem outras maneiras também, pode colocar viés, né? Sim. Mas essa daqui é bem usual no meio das pessoas que fazem art quilt, tá? Sabe o que eu percebo, Cris? Ah, Essa é uma técnica que eu já visitei muitos festivais de patchwork, de quilt, certo. e me parecia algo um pouco inatingível. Eu achava que era algo muito mais artístico do que o usual, no sentido das pessoas conseguirem fazer, sabe? Certo. Mas pelo que eu estou percebendo e pelo que você traz aqui pra gente, é possível todo mundo fazer essa técnica. Com certeza, super possível as pessoas fazerem, porque tem a impressão assim de que é arte, ela não vai conseguir, ela não tem habilidade. Muito pelo contrário, todas as pessoas têm arte, têm dom para isso. Basta ela querer e começar, porque
Você viu que é bem fácil, bem tranquilo de fazer? Super, super. Não tem segredo. Parabéns, viu? É? Parabéns Muito pela sua obrigada. aula, pela didática, pelos trabalhos. Nós estamos passando seus contatos para todo mundo te seguir, te acompanhar lá nas tuas redes sociais. Tá, joia. Rogério, queria falar também que eu tenho um curso online, né, que eu ensino tudo isso e outras técnicas também do Arte Quilt. Parabéns, Tá bom? viu? Obrigado por obrigada. ter vindo. E aí a gente mostra os outros trabalhos, as outras artes da Cris. Obrigado, viu, Cris? Obrigada, Beijo grande. Rogério.